É por isso que era preciso que ele fosse homem, para que ele, como nosso representante, assim como Adão foi o representante de toda a humanidade, Cristo, como representante do seu povo, leva sobre si os nossos pecados e morre no nosso lugar. Tinha que ser um homem, um anjo não podia fazer isso. Alguém menos ou mais do que um homem não poderia fazer isso. Tinha que ser um homem perfeito, igual, perfeito que eu digo, exatamente como você e como eu, à exceção do pecado, uma vez que ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, ele não tinha pecado nenhum. Então ele pode nos representar na cruz, porque ele é um de nós. Se ele fosse um anjo, anjo não representa homem. Ele era um de nós que sofreu e recebeu em si a punição que a raça merecia, que nós merecíamos, que o povo de Deus merecia. Por isso que ele precisa ser homem e a gente tem que manter a sua natureza divina. Por isso nós rejeitamos qualquer ideia sobre Cristo que diminua a humanidade dele. Qualquer ideia, teologia que diminua a humanidade de Cristo contra a palavra de Deus e afeta diretamente a questão da salvação. Mas ao mesmo tempo era preciso que ele fosse verdadeiro Deus. A sua divindade tem que ser mantida. Para que ele precisava ser completamente de Deus, gerado no ventre da Virgem Maria, filho do Altíssimo, para que ele pudesse cumprir como Deus perfeitamente as exigências da própria lei de Deus. Para que sua morte pudesse ser em favor de outros, porque ele não tinha pecado. Era um ente santo, como Deus que não tem pecado. Deus verdadeiro, sem pecado. Para que sua morte tivesse valor infinito, para que Deus pudesse pegar os méritos da morte de Cristo e aplicar milhões e milhões de eleitos. Só Deus homem, só a morte de Deus homem poderia ter esse valor e esse poder para poder perdoar pecados de tanta gente. Para que ele pudesse ressuscitar, a morte não poderia dominar o Deus homem. Ele vence a morte, ele ressuscita vencedor. E ele sobe aos céus exaltado à direita do Pai e vive eternamente como intercessor e mediador. Nós temos um homem sentado à direita de Deus Pai. Deus homem está sentado à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. Ele é o nosso mediador. As suas orações são ouvidas por causa dele. Seus pecados são perdoados por causa dele. Deus lhe atende, Deus lhe salva, Deus lhe abençoa e Deus lhe protege por causa dele. Ele precisava ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem.